Muito boa tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. Hoje voltamos a olhar para o discurso político de Cavaco Silva nas comemorações de ontem, do 10 de junho, naquele que foi o último discurso oficial do Presidente da República. Os partidos da coligação elogiaram o sinal de esperança deixado pelo Presidente da República e rejeitam as críticas do PS. Já Ferro Rodrigues acusou Cavaco Silva de ter omitido do discurso as políticas de empobrecimento implementadas pelo Governo e de se ter colado à coligação a poucos meses das eleições. Por outro lado, é também um discurso que, relativamente ao futuro, induz confiança na nossa capacidade, induz também e comporta um apelo ao bom senso das escolhas que o país terá de continuar a fazer no futuro, para não desbaratar precisamente esse esforço que foi feito ao longo dos últimos anos. Os objetivos que o Sr. Presidente da República elencou que devem ser cumpridos nos próximos anos, são o sustentáculo do desenvolvimento económico do país, da criação de emprego, da afirmação da nossa capacidade, da competitividade da nossa economia, para podermos continuar a ter crescimento económico e recuperação social, que é aquilo que move qualquer agente político, mais uma vez sendo ele do governo ou da oposição. Eu acho que foi um discurso muito adequado, resto ao dia de Portugal e dos portugueses. Ou seja, um discurso mobilizador, um discurso de esperança do parte do Presidente, sem esconder, obviamente, os desafios que também nós temos pela frente. Ou seja, estou muito de acordo com aquilo que o Sr. Presidente da República disse, que é necessário um objetivo essencial, que é o crescimento económico. Esse crescimento económico se baseia nas exportações, e salientou, aliás, o facto de ter subido nos últimos 5 anos 10 pontos percentuais, de forma a combater a principal fratura social, apesar de já ter dado em 17,5%, neste momento estar em 13%, 13% ainda é alto. Eu penso que é compreensível que o Sr. Presidente da República, no último discurso do 10 de junho, queira dar uma ideia de otimismo ao país. Já acho menos aceitável que tenha feito um discurso totalmente colado àquilo que é a narrativa da atual coligação de direita sobre a crise, sobre a evolução do pós-crise e sobre a perspectiva futura, sobretudo porque estamos a muito poucas semanas de eleições. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta. Partilha do otimismo do Presidente em relação ao país. Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. São hoje convidados do Assembleia Geral o comentador Pedro da Anunciação e também o subdiretor do Económico Francisco Ferreira da Silva. Muito boa tarde aos dois. Pedro da Anunciação, partilha aqui do otimismo do Presidente em relação ao país. Eu não sei se há razões para estar mais otimista. Há uma coisa que é verdade e é um dado objetivo. As reações que houve depois definem o que foi o discurso. Portanto, se as pessoas da maioria se colam de tal maneira ao discurso e o acharam muito bom, e se as pessoas todas da oposição o acham um bocadinho escandaloso, um bocadinho fora de tom, por ser muito claro ao governo, isso é uma verdade, porque quem dá a razão a isso são não só os da oposição como os da maioria. Todos dão razão a isso. Uns por se colarem demasiado, outros por criticarem. Eu diria mais, eu sei que o Dr. António Costa não tem nada a ver com o PS, com o Dr. António Costa, mas ele disse em tom irónico no Luxemburgo, quando ele estava, aquela coisa de que o Sr. Presidente pode estar descansado, porque com a aproximação da data eleitoral vai haver mais otimismo, porque vai ser possível escolher uma alternativa. Embora eu tenha dito isso com um ar irónico, é um bocadinho mais verdade. Sabe que há muito tempo que se discute filosoficamente se deve ser, e até politicamente, se deve ser otimista ou pessimista, e as opiniões dividem-se muito, porque acha que se deve ser pessimista quando é para dar uma pancada como aquelas das austeridades, mas depois abriu uma luz ao fundo do túnel, abriu um bocadinho de otimismo. Eu lembro-me que em 2005, quando já as coisas ainda não estavam tão más, houve um curso, eu tomei aqui uma nota sobre isso, o curso na Universidade Nova de Lisboa, lá no Instituto de Ciências Sociais, exatamente sobre o assunto. Foi organizado por um professor Fernando Catroga, que eu nem sei se ele será alguma coisa próxima do Dr. Eduardo Catroga, mas imagino que sim. Agora, vamos ver nos últimos tempos. Bem, o Dr. Passos Coelho, toda a gente sabe que passou a vida a fazer prognósticos que não se concretizaram de otimismo, porque ele dizia sempre, isto agora vai ser terrível, mas daqui a não sei quantas vezes vai estar tudo ótimo, vamos crescer e tal.
E a última vez talvez tenha sido, olha, tenha sido sempre, mas no fundo ele fez sempre este discurso. Oliveira das Meias ainda há tempos voltou a dizer que está mais confiante e otimista, mas ele disse isto tantas vezes, desde que começou a governar, que não admira, mas ultimamente este tem sido o discurso. E repare, estes últimos dados sobre importações e exportações, é engraçado que só acentua os 10% de crescimento das importações em 5 anos, não acentua os 16% de aumento das exportações. Mas pode ser que não seja muito grave, eu não digo que é muito grave. Não sei porque é que se acentua tanto o aumento dos 10% nas exportações, e que as exportações aumentaram de facto 16% naquela altura, e que realmente as importações, e agora temos visto nos jornais, ontem, anteontem, as empresas exportadoras, por exemplo, do mercado de Angola, porque eu sempre ouvi dizer, pelo pouco que sei de economia, que é preciso um mercado de recuo nacional para aguentar as empresas exportadoras. Se vivem só no mercado exportador, o mercado falha e tem de ter tempo a se adaptar. Agora, por exemplo, as que estão a falhar em Angola, ainda todos a pedir ajudas, porque senão vão todas à falência, não é? E, portanto, exatamente aqueles 10%, agora com esta coisa de Angola ainda vão recuar um bocadinho, e naturalmente os 16% talvez aumentem mais, ou sei lá, eu não vejo ainda grandes motivos para o otimismo. Eu não acredito, não tanto no professor Cavaco, me habituei, embora ele me tenha desiludido um bocadinho como Primeiro-Ministro, habituei-me a considerá-lo como Presidente da República, habituei-me a considerá-lo o grande Primeiro-Ministro que o país teve, e aliás acho que há uma contradição entre o que ele disse de otimismo e as 4 grandes linhas que ele definiu como obrigatórias para qualquer futuro governo, e entre as 4 grandes linhas estava era o equilíbrio das contas do Estado e a sustentabilidade da dívida pública, enfim, que pode-se dizer que este governo se tem esforçado, o equilíbrio das contas externas e o controle do endividamento, e este governo já viu que disparou a dívida externa e o controle. Disparou de tal maneira que eu não sei como é que ele conjugou o otimismo com achar que isto é uma prioridade absoluta das coisas. Francisco Ferreira da Silva, faz sentido aqui um discurso tão otimista, tendo em conta a situação do país neste momento? A situação do país não é tão má como era há 4 anos, em 2011, quando o país, o próprio Presidente da República disse, em 2011 estivemos à beira da bancarrota. Portanto, nós não estamos neste momento nessa situação, nem pouco mais ou menos. Estamos bastante melhor. E, portanto, aquilo que o Presidente quis também dar foi uma nota de que, aos portugueses, de que as coisas podem correr bem no futuro. E podem, mas também podem correr mal. Não é? Nós não dependemos só de nós, dependemos também muito dos mercados externos. As nossas exportações têm vindo a comportar-se bastante bem, é verdade, estes números são verdadeiros. Angola realmente teve algum recuo nas exportações portuguesas para Angola, mas há outros mercados que têm vindo a substituir essas exportações, e o que é certo é que as nossas exportações, segundo os últimos números, continuam a crescer. E, portanto, essa parte é boa para a economia nacional, mas tudo isto depende do clima internacional. E se de repente, e há alguns economistas internacionais que já começam a chamar a atenção para isso, se as coisas começarem a correr menos bem, se o petróleo voltar a subir para níveis elevados, se os Estados Unidos a economia dos Estados Unidos não arrancar como se tem pensado que poderia acontecer, e se a economia europeia também não se desenvolver ao nível que tem vindo a ser previsto, bom, então aí podemos ter problemas, porque os nossos mercados, nós continuamos a exportar maioritariamente para o mercado europeu, é a maioria das nossas exportações, cerca de 70%, salvo erro, e portanto, dependemos muito disso. Agora, o Presidente da República pretendeu dar aqui uma nota de que as coisas podem correr bem, e podem de facto, desde que sejam, e isso ele estabeleceu muito bem, as balizas que eram necessárias para que isso acontecesse. Vamos ouvir a primeira opinião dos nossos telespectadores. Joaquim Areias liga-nos de Gondomar. Muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Jornalista. Boa tarde aí para os dois convidados. Olha, como é que o nosso Presidente é tão otimista e aí o seu colega também aí do lado esquerdo também está a dizer que está melhor que em 2011? Eu vou dar uns dados que saíram há pouco tempo do INE, que é para ele tomar nota. Em Portugal, neste momento, há 700 mil ou mais de pobres. Há 400 mil a ganhar 400 euros e que estão na pobreza.
há 250 mil crianças na pobreza. E esse sai de lá, que está a dizer que está tudo bem, está melhor que 2011. Sempre se tem uma lata do caneco, o Presidente está fedido, não sabe o que há de dizer, coitado. Já para não falar na justiça, que há um pai com esse escândalo, com essa novela que há por aí, do Sócrates, que quem devia estar na cadeia é o Passos Coelho, que não paga a segurança social nem os impostos. E esse é que devia estar na cadeia. Era ele, Cavaco, Portas e tudo, submarinos. E se não falam deles, vem para aí agora esse senhor do lado esquerdo a dizer que está melhor que 2011. Deve estar ele, vai ter uma boa reforma, está bem. Ou querem passar para agora que vão vender por tudo e meio, por 20 milhões. É uma vergonha este país. É tudo para a rua, tudo para a jaula. Obrigada pelo seu comentário. Passava a ler mais um que nos chega através da página do Facebook do Diário Económico. A Maria Fernanda Costa escreve que já chega de Cavaco, já se sabe o que era, o que é, o que defende, sabe muito. Conhece bem as teorias, os textos da mesma linha, a economia de um determinado lado, só não conhece realmente a Constituição da República, que cinicamente jurou defender. Francisco, não sei se quer responder este comentário que tivemos agora ao telefone. Quer dizer, acho que não tem resposta. De facto, não há comparação entre a situação que nós vivemos hoje e a que se vivia em 2011. Porque Portugal, em 2011, estava à beira da bancarrota e, portanto, um país que está à beira da bancarrota tem as consequências todas que daí advêm. Aquilo que este senhor está a dizer é que, entretanto, em termos sociais, as coisas pioraram, o que é normal. O que é normal, porque se nós pedirmos emprestado ao banco e gastarmos todo o dinheiro que pedimos emprestado e depois não tivermos dinheiro para pagar essas contas, vamos ter seguramente uma vida pior do que tínhamos na altura em que recebemos o dinheiro do banco e andámos a gastar à tripa forra. Foi o que Portugal fez até 2011. E, portanto, nesta altura, agora foi preciso cortar uma série de coisas, que muitas delas não se devia ter cortado, têm as consequências que este senhor falou e que com certeza estão certas, porque eu não estou a ver os números do INE, mas com certeza que estão certas. Agora, isso é reflexo daquilo que se gastou a mais, que o país andou a gastar a mais até 2011 e que nos colocou à beira da bancarrota. Não há mais nada a dizer. Pedro da Anunciação, Cavaco disse que, independentemente de quem governe, que Portugal poderá aqui olhar para o futuro com confiança se concretizar este equilíbrio das contas públicas. Concorda que isso poderá acontecer independentemente de quem governe? Eu acabo de ver que nós temos posições diferentes, ainda bem. Mas, por exemplo, aqui o Francisco Ferreira da Silva falou no aumento das exportações, mas não falou das importações, que é uma coisa que faz impressão. Porque é que não fala do aumento das importações, que é muito superior ao das exportações? Como é que as coisas podem ir bem? E depois, ele diz que qualquer dos governos, ele tentou dar essa ideia de distanciamento, mas de facto a reação das pessoas mostra que essa ideia não funcionou. Eu devo dizer que tenho uma simpatia pelo professor Cavaco, de quando ele foi primeiro-ministro, apesar deste monstro, segundo se diz agora, que o Francisco Ferreira da Silva falou do aumento desregrado, mesmo pessoas do governo do professor Cavaco dizem que o monstro, como ele chamava, começou no governo dele, aquele aumento brutal da função de membros de funcionários públicos e os gastos em obras públicas também muito grandes e tal. Bom, mas na altura havia dinheiro, não me parecia mal. Agora, as políticas sociais, esta opção, eu acho que nós estamos a sofrer uma opção, há uma coisa que o professor Cavaco Silva tinha razão. É engraçado, eu acho que ele não tem razão em tudo, porque o discurso dele de ontem foi muito professoral, de professor de economia, eu não sou professor. Mas quando ele disse, por exemplo, que felizmente não se tinha confirmado uma coisa que ele tinha denunciado há uns anos, como se tendo confirmado, que era como é que se chama a degradação das contas públicas quando entra em declínio, isso tem um nome técnico que é a depreciação completa, é um nome bom, mas que está definido que ao fim de tantos meses de diminuição de crescimento, isso existiu mesmo que se recupere. Portanto, o professor Cavaco Silva sabe isso perfeitamente, sabe que nós não fomos pelo melhor caminho. Repare, hoje é a Itália, isto é um exemplo estafado, mas já se vê, hoje é a Itália, os democratas cristãos, que desde a guerra tiveram os comunistas como os seus inimigos de figadagem, que fizeram toda a política italiana do pós-guerra, até o Sr. Berlusconi, foi os democratas cristãos contra os comunistas. Perante esta nova direita liberal do Sr. Berlusconi, os democratas cristãos têm-se ligado aos comunistas. Você repare, todos os senadores democratas cristãos, nomeados a título vitalício, vão sentar na bancada do antigo Partido Comunista, que agora se chama Democrata, mas isto já vem antes do Partido chamado Democrata.
democrata. Porquê? Porque estas políticas... Eu acho que, de facto, este governo não é inteiramente responsável pelas coisas. Mas se o Primeiro-Ministro andou a vida toda a enganar-se, desde estes poucos anos que ele foi Primeiro-Ministro, segundo as sondagens vai deixar de ser, se andou sempre a enganar-se, quando dizia isto agora está muito mal, mas daqui a uns meses vai estar melhor, e no final não estava, a gente não sabe se agora se dá. Eu acho que cada vez que ele diz uma coisa, penso sempre que é o contrário, pela lógica natural das coisas. Mas não vejo maneira de... A classificação do discurso do Presidente ontem é feita pelas reações que houve ao discurso e torna o discurso muito objetivo, essas reações. Porque, de facto, toda a maioria adorou o discurso e toda a oposição detestou o discurso, é porque o discurso foi para a maioria, não é? Não sou eu que estou a dizê-lo, foi as reações naturais que houve ao discurso, independentemente do que eu diga. Agora, há outra coisa terrível nas recuperações económicas. Eu suponho que este governo, e não sei se talvez o Presidente da República, ficam satisfeitos com a melhoria dos números macroeconómicos. Este nosso espectador, o Sr. Joaquim Oreias de Gondomar, não, e eu acho que ele tem razão, porque não interessa um país enriquecer se a população empobrece. Interessa um país enriquecer se a população enriquece também. Porque agora está em discussão um novo acordo. Eu lembro-me que o professor Cavaco Silva, no governo dele, ao princípio, quando se discutia-se muito na altura, era o Uruguai, era da Organização Mundial de Comércio. Eu fui a uma conferência, na altura, do Ministro dos Negócios Estrangeiros dele, que defendia que Portugal devia ter uma posição muito firme na Europa, que era a defesa de que, para a liberdade do comércio, deviam-se impor regras em relação às políticas sociais. Portanto, não se devia abrir as portas como se abriu a países que não têm políticas sociais. Agora, pelos vistos, está em discussão uma nova ronda, digamos assim, agora esta TTIP com os Estados Unidos, em que se pretende acentuar ainda mais a desregulação do comércio internacional. Isso não vai beneficiar. Se nós vamos acabar com as políticas sociais para podermos produzir mais barato do que a China ou dos países asiáticos ou dos países que não têm nenhumas políticas sociais, então, o Sr. Joaquim Oreias tem toda a razão. Eu acho que não é esse o caminho que vamos tomar. Agora, se nós sozinhos conseguimos contrariar isso, não. Eu acho que, e o professor Cavaco sempre teve razão em dizer que este governo cá em Portugal não conta para recuperar a crise. Nós passamos a crise, precisamos que a Europa saia da crise. Isso é evidente. Eu isso acho que ele sempre teve razão. Mas simplesmente este governo foi mais longe do que a Europa a destruir Portugal. Porque ele próprio disse, ele acreditava de tal maneira naquelas medidas mais liberalizantes e antissociais, que quis ir mais longe do que a Troika. E eu ir mais longe do que a Troika criou uma situação em Portugal pior do que podia ter. A recuperação demorou mais anos do que poderia ter recuperado se tivesse sido uma política menos... Aliás, as pessoas da Troika diziam que tinha fugido os resultados da política económica, tinha fugido ao controle das previsões deles. Nunca tinham pensado que o desemprego atingisse, nunca tinham pensado nos resultados que houve. Portanto, os resultados que houve devem-se muito a este governo que quis ir mais longe do que a Troika queria. A Troika já levou à miséria a Grécia, como nós vimos, eu não sei... Por isso eu acho extraordinário umas negociações em que se espera que a outra parte ceda em tudo e que não... acho estranho, não, e vejo a imprensa toda europeia parecer achar isso natural. Quer dizer, a Grécia cede em tudo ou a Grécia é má. Isto não é uma negociação, é uma imposição das políticas que têm dado erradas e que levaram à miséria absoluta, ou ela aceita continuar a miséria absoluta, ou então é tudo errado. E aparentemente a imprensa europeia está de acordo, não consigo perceber, antes a imprensa, quando eu comecei a trabalhar nos jornais, era um bocadinho mais reaça. Eu, aliás, acho engraçado porque hoje vemos aqui esta coisa de Bilderberg. Eu comecei a trabalhar no Expresso e, portanto, o Dr. Balsemão está lá em Bilderberg há 30 e tal anos e eu falava de Bilderberg desde o princípio. Mas de Bilderberg era considerado quase uma vergonha. O Dr. Balsemão não queria que se soubesse, nem o Expresso fazia notícias de Bilderberg, ninguém fazia notícias de Bilderberg, porque isto era suposto ser a defender os interesses de uma classe pelo Ocidente e a ideia era ir contra os interesses das classes mais necessitadas. Portanto, a ideia era ser o mais secreto possível. Eles ainda vão tentando, mas já perderam um bocadinho a vergonha, não vale a pena. A imprensa toda europeia e ocidental parece estar com eles desde que caiu o muro de Berlim e que o fantasma da Rússia desapareceu,
que eu acho que não desapareceu, talvez ainda venha daí uma terceira guerra mundial, mas enfim, desde que parece que desapareceu aquele fantasma do comunismo, desde que a Rússia se tornou de um capitalismo ainda mais liberal do que o Ocidente, perdeu-se um bocadinho de vergonha, Vamos ouvir mais um comentário. Manuel Guerreiro liga-nos de Castro Verde. Muito boa tarde. Boa tarde para si e para os seus convidados. Pois, em relação às expectativas para o futuro, eu não sei como é que alguém que é Presidente da República, quer que as pessoas tenham uma expectativa positiva em relação ao futuro, ignorando o presente. Aí há bocado o seu convite, nos seus convidados, dizia que estamos muito melhor que em 2011, porque já não estamos à beira da bancarrota. Bem, só se pensarmos no país sem povo. Porque neste momento temos mais desempregados, temos mais de 1 milhão de desempregados, mesmo com os disfarces aí das manobras da estatística. Temos muito mais pobres, temos uma dívida muito maior e temos muito mais jovens que emigraram e, portanto, isso tira a capacidade ao país do futuro de produzir mais riqueza. Portanto, eu diria que naquilo que é essencial, nós estamos muito pior que em 2011. É claro que construímos uma almofada financeira à conta de dívida. Os cofres podem estar mais cheios, mas estão cheios de dívidas, portanto, estão cheios com uma dívida maior. E temos menos condições de produzir riqueza, porque, entretanto, uma grande parte das nossas empresas fecharam, os nossos trabalhadores ficaram desempregados, outros emigraram e outros foram lançados, se calhar, definitivamente na miséria. Portanto, a situação do país é hoje muito mais explosiva do que era no tempo de Sócrates, embora no tempo de Sócrates não fosse boa. Aliás, a situação do país, desde que entramos no euro, tem-se vindo sempre a degradar. Porque o negócio do euro foi uma ruína para Portugal, na medida em que nós entramos numa moeda de ricos sendo pobres, né? E, portanto, passámos a pagar as coisas ao dobro com os mesmos salários e pensões. Isso disfarçou-se à conta de dívida. A dívida não foi feita só por Sócrates. Aliás, convinha recordar para aqueles que contam essa história, que Sócrates gastou dinheiro a mais e nos levou à beira da bancarrota. Se calhar tem alguma razão, mas convinha não esquecer que o Presidente da República no tempo de Sócrates era o professor Cavaco Silva. E nunca só pôs essas medidas em conta, mas executou. E também convém lembrar que o PSD aprovou os PECs todos menos o último, porque no último foi sobre o resto ao Sócrates para ir para o poder, não é? Portanto, aprovou os orçamentos, aprovou o essencial das medidas e das políticas de Sócrates. Agora vem fazer de conta que não tem nada a ver com isso. Aliás, se calhar também convinha lembrar que o Sócrates governou a Madeira, que é a zona do país mais endividada. Portanto, lá também houve política despesista. Para a política despesista. Só é despesista quando o dinheiro que se gasta não tem retorno. Isto é, quando se gasta dinheiro em coisas que não fazem falta e que só trazem despesa. Mas essa não foi um exclusivo de Sócrates. Essa tem sido uma desgraça. Portanto, a esperança num futuro melhor e numa vida melhor, eu costumo dizer que a esperança é a última coisa a morrer. A esperança não se perde porque eu continuo a ter esperança de que a gente possa mudar estas políticas e partir de outra direção à busca de solução para os problemas que nos afligem e que nos infernizam a vida. E o povo não vai estar sempre amordaçado por mais campanhas de propaganda que lhe façam, mais lavagens ao cérebro em tudo quanto é televisão, em tudo quanto é rádio, em tudo quanto é jornal. O sol não se pode tapar eternamente com uma peneira. Mais tarde ou mais cedo as pessoas acabarão por descobrir que se continuarem neste caminho não tem solução nenhuma para as suas vidas. Porque nós, os portugueses, são pobres, não são ricos, não são banqueiros, não são donos das grandes empresas, são pessoas que têm que viver do seu trabalho e das suas pensões, e a vida dessa gente tem sido infernizada por estas políticas. E ao fim e ao cabo, podia-se até dizer assim, bem, fazemos sacrifícios de um dado período, mas depois a seguir, é claro, as pessoas que estão no poder e que têm estado no poder, é sempre amanhã que virão os benefícios. Mas esse amanhã nunca chega, vai sempre eternamente adiando, não é? Portanto, vai sempre dizendo, olha, votem agora nós nas próximas eleições que nós vamos fazer o que não fizemos até aqui. Quer dizer, há 40 anos que andam no poder, de braço dado, e agora é que vão fazer o milagre. Eu penso que esta gente não tem nenhuma solução. Aliás, eu costumo dizer que eles não querem, mas mesmo que quisessem não sabiam. Portanto, daí não há solução nenhuma. Há que mudar o voto, há que mudar a correlação de forças políticas, há que procurar novas soluções e é daí que vem a esperança. Muito obrigado e boa tarde. Agradeço o seu contacto. Passamos à leitura de mais um comentário que nos chega através da página do Facebook do Diário Económico. Gorete Gomes escreve que não partilha do otimismo do Presidente da República. As reformas exigidas pelos credores não foram executadas, limitaram-se a empobrecer quem menos tinha. Este senhor limitou-se a fazer aplicar os cortes cegos nos salários e nas pensões. O Governo continua a gastar dinheiro em automóveis e a pensar cortar nas pensões se ganhar as eleições. Qual esperança? Onde? Só se for no país imaginário do Sr. Presidente e seus discípulos.
Francisco Ferreira da Silva, o discurso tem sido aplaudido pela direita, mas também foi alvo de críticas duras por parte dos partidos da esquerda. Ferro Rodrigues aqui acusou Cavaco de se ter colado ao governo a poucos meses das eleições. É um elogio ao governo que caiu mal por esta altura? Eu não sei se é um elogio ao governo, nem sei se aquilo que o Presidente disse é de facto uma colagem à política do governo. Eu penso que eu não estou aqui a defender nem o Presidente da República nem o Governo, não tenho nada, não lhes devo nada a nenhum deles. Agora, acho que se nós não tivermos uma política de rigor, pode-nos acontecer aquilo que está a acontecer neste momento à Grécia. E a Grécia está numa situação que não é nada boa. Quando as pessoas falam nas ajudas externas, falam de Portugal e da Grécia. Esquecem-se que houve 2 outros países que também tiveram ajudas externas, designadamente a Irlanda, mas também a Espanha. Qualquer um dos 2 já recuperaram da situação em que estavam. A Irlanda, hoje em dia, já ninguém fala dela porque está bem e portanto, as coisas estão a melhorar. Claro que ainda tem sacrifícios, tem muito caminho para andar, tal como nós temos, mas as coisas estão a andar. Na Grécia, a Grécia, onde nem sequer havia um sistema fiscal a funcionar, não se cobravam impostos. Ainda hoje, parece que segundo se diz, os armadores, que são das pessoas mais ricas da Grécia, não pagam impostos. Portanto, num país onde as coisas não funcionam, é difícil que algum dia, a não ser que se façam as reformas que têm vindo a ser exigidas pelos credores, as coisas possam entrar nos eixos. Em Portugal, há reformas por fazer, com certeza. Há muita coisa que não foi feita. Este governo houve coisas que não fez, que foram faladas e que nunca foram feitas. Também não foram feitas pelos governos anteriores. Agora, há uma coisa é certa. Em termos das exportações, nós melhoramos bastante e é isso que tem estado a segurar a nossa economia. Em termos das importações, nós temos uma balança comercial que foi superavitária já em 2 anos, o que quer dizer que nós temos exportado mais do que aquilo que temos importado. Os números estão lá, estão no INE e, portanto, não enganam ninguém. E é bom que haja, se calhar, mais importações de equipamentos, não de produtos para consumo, porque o consumo interno, se nós dinamizarmos muito o consumo interno, o que vai acontecer é que as importações vão disparar e, portanto, isso vai trazer problemas à economia. Mas para o investimento, para que novos equipamentos sejam colocados nas nossas fábricas e possam produzir mais produtos, passo o pleonasmo, para exportação. É isso que nós devemos perseguir. Agora, se quisermos ir pelo discurso fácil de dizer que é preciso dar mais dinheiro às pessoas, então vamos parar à situação da Grécia, ou pior. Mas aí cada um escolhe aquilo que quer. Quanto às contestações que têm sido feitas de Cavaco Silva continuar sem marcar que a data das legislativas, subscreve estas críticas? Sim, eu acho que já, neste momento já devíamos saber qual é a data das legislativas. Acho que nesse ponto... Até porque isso terá um impacto, uma vez que diz que não dará posse a um governo minoritário, terá aqui algum impacto no que se segue às eleições, não é? Sim. E ao caminho que o país vai seguir. Sim, e nós sabemos que, de acordo com as últimas sondagens, não há assim uma tendência marcada nem para um lado nem para o outro e, portanto, não se sabe. Provavelmente podemos ter aqui uma situação de impasse que será má para o país e, portanto, e com um presidente também em final de mandato, pode ser complicado. Pedro, da Anunciação, parece-lhe a si que Cavaco esteve estes 2 mandatos que cumpriu sempre muito colado ao governo? Sempre não, mas houve uma altura, sempre não, aliás houve uma altura que parecia ser a única oposição, ainda me lembro de alguns jornais pró-governamentais dizer que ele andava a dar facadas nas costas ao governo e ao primeiro-ministro. Portanto, sempre não. Agora, a partir de uma certa altura, ele optou por isso. Mas repare que ele neste último discurso já não falou na necessidade de maioria absoluta. Eu suponho que ele não vai insistir nisso, porque as sondagens não apontam para isso. E, aliás, o PSD era o partido que ficava mais entalado nessa situação, porque enquanto o PS teria alguma hipótese de negociar à esquerda e à direita, com o CDS à direita e à esquerda com outros, o PSD é que só poderia negociar com o PS. E como está a tomar medidas constantes contra o PS, esta nomeação do governador de Portugal contra o PS, a venda da TAP contra o PS, que a venda da TAP vai-nos custar um dinheirão, não sei se já reparou. Teve aqui a semana passada, o Marcos Silva sabia imenso, teve imensos números que eu nem sabia. Sim, uma data de milhões de euros que nos vai custar. Porque desta proposta dos 354 milhões, se não estive a ver há bocadinho no Expresso, só 20 milhões é que vão para o Estado português. Era o que eles chamam peanuts, amendoins.
Portanto, para dizer que não acredito que o professor Cavaco Silva vai insistir porque nisso e arriscar-se a ter um governo sem orçamento, só para, como o Marcelo Rebelo de Sousa insinuou na TV e no documentário dele, só para garantir que o PS vai ficar mais uns tempos no governo até ele sair, mas num governo sem conseguir aprovar um orçamento, eu não acredito que ele vá por aí. Eu não acredito que, aliás, viu-se que ele já não insistiu neste discurso da questão da maioria absoluta e acredito que ele vai deixar cair isso se um governo conseguir fazer passar o orçamento ou se alguém conseguir fazer passar o orçamento ter essas garantias, eu suponho que será razão para ele dar posse. Entretanto, hoje há 2 artigos que eu gosto muito aqui no seu jornal. Mais um não, é porque achei tão engraçado, quer o do Raul Vaz sobre o professor Teixeira dos Santos, que realmente é uma figura que eu acho que vale a pena, embora o Raul ache aqui estranho o António Capucho aparecer no PS. Eu não acho pela mesma razão que os italianos, os democratas italianos aparecem ligados hoje ao PC e preferem do que ligar-se àquela direita muito liberal de que eles não gostam. Aliás, é engraçado, estava a ouvir aqui o Francisco Ferreira da Silva a aparecer aqueles economistas. Eu já sou velho, mais velho que ele e que você, e ainda sou do tempo do Salazar, imagino. E o Salazar tinha um desprezo absoluto pelos economistas, sem ofensa, mas tinha. E achava que eles eram um perigo tão grande, por esta coisa de obsessão. As coisas estão erradas, mas eles insistem, aquilo é que está certo, um país pode estar todo pantanas, as pessoas podem estar todas numa desgraça. E não é que ele seja um exemplo, não deixou o país muito bem, mas e então ele ia buscar pessoas de direito com noções de economia para tratarem das questões de economia, que ele achava que estavam mais bem entregues. Que não era uma coisa só dele, houve uma altura, outro dia o Piketty, nessa conferência que fascinou tanto, eu lembro de algumas pessoas, como por exemplo, eu vi pessoas que me tinham chamado comunista, mas que depois disseram, afinal, ele disse umas coisas assustadas e tal, mas ele também dizia que nunca tinha pensado que desse tanta importância, porque ele era só um economista, que era uma classe porque ele tinha muito pouco respeito, e que achava que todo mundo tinha pouco respeito pelos economistas. Vamos ouvir então a opinião de Armando Marques, que nos liga de Luanda. Muito boa tarde. Muito boa tarde a si e aos seus convidados. Olha, eu mais ou menos tive aqui que o senhor disse. Estamos a ouvi-lo, sim. E relativamente ao Presidente da República. Bom, mas o que é que podia dizer o Presidente da República? Os comentários, digamos, ao que eu disse, são coisas que são esperados. Isso a política é tanto que verdade. O Partido Socialista criticou. O CDS está contente. Portanto, isso é esperado. Mas nós temos que descontaminar um pouco a discussão da política e ter os factos, e ver números. O INE, do Sr. David Pereira, por alguns números, que as coisas estão melhores hoje do que estavam em 2011. Isto que o Sr. acho que está a favor, disse que, bom, isso não interessa, porque as pessoas hoje estão piores que as pessoas precisam ter. Não, o que houve foi um engano durante estes 30 e tal anos dos políticos que fizeram com que nós vivêssemos bem, mas não sustentadamente, à conta de empréstimos. O que o Sr. Areias disse é que houve isso pior. E é verdade que houve isso pior, e antes havia pior, porque aquilo que se viveu não era de exame real, era de empréstimo. E houve isso pior, apesar de hoje haver pobreza, mas começa-se a dizer que o que se tem. E os números não enganam. Esta coisa da esquerda e da direita é apenas para nós escondermos a realidade. Quando se fala de estratégia de partidos, fala-se em esconder a verdade. Ora, os portugueses precisam de saber a verdade. Hoje digo pior do que em 2011, sim, mas hoje digo real. E antes dizia-se com empréstimos e foi um ovo que os políticos fizeram. E realmente as pessoas têm que fazer isto para poderem depois fazer o próprio sacrifício. Hoje digo melhor porque digo que o que se tem. E antes não se dizia que o que se tinha. E foram 3 vezes intervenções do FMI que provocaram isto. Claro que as pessoas diziam melhor, porque digamos que não diziam que aquilo era real. Mas tem que descontaminar a política e tem que começar a falar dados concretos. As exportações realmente estão a aumentar, o emprego está a diminuir, as coisas estão a melhorar. Só que as pessoas continuam pobres e que não vêm ao bolso. É um facto. Isso tem que estar tempo ao tempo. Vamos no caminho certo, penso eu, mas tem que se contar a verdade. Não vale a pena
que as pessoas deem esperança às pessoas, quando essa esperança daqui a 5 ou 10 anos vai novamente retirá-la porque vai outra vez uma nova intervenção. Porque as pessoas têm que começar a perceber que temos que começar a sustentar tudo o que temos e não a viver de empréstimos com aquilo que a gente sempre viver. Claro que vivemos melhor, mas era uma ilusão. Os políticos sabem que isso é ilusão e nunca explicaram isso às pessoas para ganharem os votos a vez. Muito obrigada pela sua participação. Passando a ler mais um comentário na página do Facebook. Manuel Ferreira escreve que este presidente é a vergonha de Portugal e dos portugueses. Francisco Ferreira da Silva, parece-lhe, alguns politólogos acreditam que este discurso de Cavaco Silva retirou margem à oposição na campanha eleitoral, concorda? Não, acho que não retira margem nenhuma, quer dizer, a oposição até ganhou talvez mais espaço para criticar o Presidente e todas as políticas que ele advogou que deviam ser seguidas. Mas gostava de comentar também esta última intervenção do senhor que falou de Luanda, que disse aquilo que eu também tenho estado aqui a dizer, no fundo, é que o país tem que viver com aquilo que produz. Nós não podemos viver de empréstimos e foi isso que andámos a fazer durante muitos anos. Nós, durante uma década, praticamente tivemos um crescimento quase nulo e andámos a viver de empréstimos sobre empréstimos. Se nós transportarmos isso para a nossa vida pessoal e pensarmos que se nós andarmos a pedir dinheiro emprestado ao banco, e eles nos emprestarem, porque hoje em dia já não é assim tão fácil como foi aqui há uns anos, mas se nos emprestarem, nós um dia vamos ter que pagar. E quando tivermos que pagar, vamos ter uma vida pior. Porque não vale a pena andarmos aqui a iludir-nos com este tipo de situações. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é procurar que o país produza mais, não aos níveis, como dizia Pedro da Anunciação, não podemos estar a competir com a China ou com a Índia, porque não é por aí, não é pelos baixos salários que nós podemos competir, mas é subir na cadeia de valor, é termos gente mais bem preparada, cada vez termos mais jovens que vão sair das universidades que possam entrar no mercado de trabalho, e isso tem havido de facto um estrangulamento e tem levado a que muitos imigrem, mas precisamos ter mais gente mais bem preparada, ter mais investimento no tecido empresarial e para isso é preciso que se criem condições. Aquilo que o Presidente disse é que nós temos que ter uma competitividade fiscal que seja pelo menos idêntica ao dos nossos concorrentes, e isso é importante que isso seja dito, para que possamos ter mais empresas a criar emprego, porque são as empresas que criam emprego, e têm que ser empresas que sejam viáveis, porque aquelas que fecharam nos últimos anos eram aquelas que não tinham capacidade para vingar. E, portanto, é por aí que nós podemos fazer um país melhor, e foi isso que o Presidente, de acordo com aquilo que me parece ter sido, disse ontem. Pedro da Anunciação, na sua opinião, o que é estranho aqui é que o Presidente da República não tenha feito uma alusão neste discurso aos que mais sofreram os cortes nesta crise? Eu digo-lhes, como disse, eu citei há bocadinho uma parte do discurso em que contradiz um bocadinho aquele otimismo, porque quando o Francisco ou este senhor Armando Marques de Luanda dizem que de antes nós vivíamos à custa de empréstimos e agora não, agora há muito mais empréstimos do que de antes. Lembra-se que eu a semana passada estava aqui a conseguir que citei números que tinha tirado do vosso site sobre o que era a dívida no tempo do ex-Sócrates e o que é do senhor Primeiro-Ministro, do ex-Primeiro-Ministro Sócrates e do que é agora. Não só em termos relativos, mas em termos absolutos. Não só em termos relativos, mas em termos absolutos. Deixa-me só Era tão grande, portanto, nunca se viu tanto de empréstimos como agora. E o professor Cavaco, não deixa o Francisco, desculpe. Não, era só porque essa é uma coisa que vale a pena falar. Porque se for ao INE, há uma rubrica que é o procedimento dos déficits excessivos. E se for lá, vai ver qual era o endividamento desde 2004, nem sequer vou ao tempo do engenheiro Sócrates, vou antes. Eu estou a falar da dívida. Estou a falar da dívida. Eu estou a falar de dívida. Do déficit. Não, procedimentos por déficits excessivos, mas que têm lá todo o retrato do que foi a dívida portuguesa ao longo dos tempos, quer em valor absoluto, quer em percentagem do PIB. E se vir, desde 2004, ainda no tempo do Durão Barroso,
a dívida portuguesa começou a crescer. Ela veio bastante equilibrada até aí e depois à roda dos 60% do PIB, que é considerado bastante equilibrado, e depois começou a subir nessa altura e subiu até mais do que 100% do PIB no tempo do engenheiro Sócrates. Mas quando ele saiu estava em 90. Não estava, porque os 78 mil milhões de euros que são pedidos no tempo dele... Não, está a dele... dizer segundo os vossos números da semana passada, eu trouxe aqui números tirei do site do Económico. Sim, mas se vir o INE... Falavam à volta de... Eu já não lembro quando... Olha, eu já não tenho aqui os números. Se vir os números do INE, vê que com os 78 mil milhões de euros nós passámos dos 100% do PIB, que é mais do que a bancarrota portuguesa em 1892. A bancarrota em 1892 não chegou aos 100% do PIB. Já sabe, nós não tínhamos entrado na bancarrota se não fosse o sistema europeu. As dívidas sempre se geriram. Foi uma opção política da Europa naquele momento. Tendo em conta, Sr. Francisco Ferreira Silva, muito obrigada nós estávamos habitados, era o Dr. Baixo Soares chamar o nesta Assembleia Geral, não temos mais tempo. Os gastos excessivos já a seguir, da AD. não perca o grande jornal.